vamos dar uma repassada aqui. Nós temos aqui o nosso código, já subimos aqui o nosso servidor. Esse nosso código aqui, ele representa o que nós vimos na última aula. O que a gente fez aqui? Nós importamos o Express, depois criamos uma variável chamada server, que recebe o Express. Na sequência, nós criamos uma instância do Express, utilizando esse use, que é um plugin que já vem importado, né? E nós adicionamos o Express nele. Definimos aqui um vetor de usuários, e aí nós implementamos todos esses métodos get, post, put e delete. Definimos algumas rotas, né, para todos eles. A rota get, a rota post, a rota put e a rota delete. Muito bem. E aqui embaixo a gente utilizou esse métodozinho listen para poder ouvir as nossas requisições, né? Bom, agora sim. Então vamos lá no Express. Aliás, no Insomnia, desculpe. Nós definimos aqui as requisições para todas as rotas que nós criamos aqui para o nosso projeto. Então, por exemplo, essa rota get users aqui, que lista todos os usuários. Então, para a gente poder chamar essa rota, nós viemos aqui no Insomnia e criamos aqui essa requisição, definimos aqui a URL e a gente faz um send, ele mostra aqui os elementos que nós definimos no vetor. Tá? Quem fez isso, quem executou isso, foi esse método get aqui. Ou melhor, esse método de cima aqui, né? Ele recebe, ele intercepta essa requisição e retorna um JSON com os usuários que a gente definiu aqui no nosso vetor. Foi exatamente isso que ele fez. Então, rapidamente, essa segunda rota aqui já é uma rota que exige, que espera um índice, né, lá na URL, que também serve, é o método get, que serve para listar um usuário. Então, eu vou chamar a rota users e vou passar o índice do nosso vetor. Então, listagem de usuário. Aqui eu passo, por exemplo, o índice 1. Então, eu tenho aqui, ó, os elementos do vetor, começando a contar pelo 0, né? 0, 1, 2, 3. Então, o elemento 1 vai ser a Eliette. Então, se eu venho aqui e executo, ele exibe lá o usuário Eliette. Muito bem. A gente tem também aqui, nós criamos aqui a rota post, que recebe lá da nossa requisição um conteúdo do corpo da requisição, que vai ser um nome que a gente quer incluir nesse vetor aqui, ó. Então eu venho aqui, vou criar um usuário. Então, por exemplo, minha listagem de usuários eu só tenho Rubens, Eliette e Marina. Então eu venho aqui, para poder criar o usuário, eu vou inserir o Matheus, vou dar um send aqui, e ele já inseriu lá o outro elemento. Ele já fez o create, né? Bom, nós criamos também uma requisição put. Vamos só dar uma repassada aqui, né? O put ele serve para poder fazer um update, que é a alteração do usuário, a edição do usuário. E ele também espera o índice, que o índice seja passado lá na URL. E o que ele faz? Ele vai pegar isso como parâmetro lá na requisição. E eu tenho que colocar o usuário que eu quero alterar, o nome do usuário que vai entrar no lugar daquele usuário que tem o índice. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu quero alterar, por exemplo, a Marina. Ela está no índice 012. Se eu quiser alterar a Marina aqui na minha requisição, eu vou colocar o usuário e vou colocar o 2 aqui para poder alterar a Marina. Deixa eu listar novamente, olha. Eu já fiz aqui uma alteração, né? Acho que eu já executei isso aqui, acho que sem querer. Mas eu vou fazer o seguinte, quando eu salvo aqui a nossa aplicação, vocês sabem que automaticamente ele inicia tudo, né? Então, se eu fizer uma listagem agora de todos, ele volta
a estaca 0, né? Então eu quero, por exemplo, alterar a marina, que é o índice 0, 1, 2. Então, eu aqui, ó, eu vou receber o índice 2, que refere-se à marina, está aqui no meu vetor, ou melhor, isso, está aqui no meu vetor, 0, 1, 2. E aí eu vou passar um outro conteúdo, que eu vou passar lá no corpo da minha requisição, para substituir a marina, né? Então, aqui na edição, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, o Geraldo no lugar da Marina. Então, se eu der um send aqui, ele já alterou, já botou o Geraldo lá no lugar da Marina. Ok? E, finalmente, vamos deletar um usuário. Se eu deletar o usuário 2, eu vou estar deletando o usuário Geraldo. Então, vamos lá. Eu clico aqui. Ele simplesmente me dá uma resposta de OK, 200 OK, significa que ele já fez a exclusão. Se eu listar todo mundo aqui, o Geraldo já não está mais lá. Então, olhando aqui o código, a gente passa na URL também, né? Deixa eu abrir aqui a requisição de deletar o usuário. A gente passa aqui na URL o índice referente ao elemento do vetor que a gente quer excluir. Ele faz isso. Ele recebe esse índice, ele recupera isso numa variável, né? Chamada index. E aí ele usa esse método splice, que é o método que percorre todo o vetor até esse índice que eu passei aqui, e depois ele exclui, a partir daquela posição que ele encontrou, o número de posições. Então, se eu coloquei 1 aqui, ele vai excluir um elemento no vetor. Bom, então a gente deu assim uma geral de como é que está a nossa aplicação hoje. A gente trabalhou bem nessa parte de rotas, né, na definição de rotas, e nós implementamos todos os métodos get, post, put e delete. E na aula de hoje nós vamos estudar middlewares. O que é um middleware? Olha, se a gente pensar bem, nós já utilizamos esse conceito de middleware. Middleware tem um significado de ponte, né? Que faz uma ponte. Nós já utilizamos o middleware. Por exemplo, quando qualquer rota que a gente define aqui, ó, qualquer método get, ou post, ou put, ou delete, esse segundo parâmetro que a gente passa para o método, por exemplo, o método get aqui, ó, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho um parâmetro, o primeiro parâmetro que eu passo a rota. E o segundo parâmetro, a gente tem a nossa função, que é a nossa arrow function, né? Essa funçãozinha aqui, o que ela faz? Ela representa o nosso middleware. Agora, o middleware é interessante, principalmente na parte de validação. Acho que na parte de validação ele é bem interessante, né? E dentro desse contexto de middleware, dentro desse conceito, nós vamos apresentar para vocês os middlewares globais, ou o middleware global, e o middleware local. E aí, exemplificando aqui, vai ficar muito claro para vocês, tá? A ideia é que todas as nossas rotas, a partir de agora, estou falando já em middleware global, tá? Global. Todas as nossas rotas, antes de serem executadas, com a implementação que a gente fizer, o que vai acontecer? Inicialmente, eu posso definir um processamento que ocorra antes da execução de qualquer uma dessas rotas. Então, a gente vai ver isso na prática. Nós vamos implementar, por exemplo, vamos começar com esse middleware global aqui. Ó. Então, a gente vai abrir aqui. Vou colocar aqui, vou botar um comentário, né? Beleza. Como é que ele funciona? Ele tem essa mesma característica, ele usa esse mesmo plugin user aqui, ó, que nós definimos para o server. Tá? Então a gente vai colocar aqui server.use
E a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, dentro desse nosso use, eu vou criar uma função. Eu vou passar uma função para ele. Tá? Então a gente começa assim. Eu vou definir um hack e um has. Eu vou receber nessa minha funçãozinha. Nessa primeira função, como exemplo, a gente simplesmente vai mandar uma mensagem utilizando um console log. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui uma mensagem, né? Digamos que a requisição foi chamada. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Quando a gente for executar agora, vou salvar aqui, né, de uma vez. Quando a gente for executar a nossa aplicação, o que vai acontecer? Como eu falei com vocês, o Middle é uma espécie de uma ponte, né? Então, digamos que aqui no Insomnia, eu venho aqui e vou fazer aqui uma requisição de uma listagem de todos os usuários. Quer dizer, é o nosso método get, né? Então, esse método get aqui, ó, que a gente programou, né? Que ele vai retornar a lista dos usuários que estão lá no nosso vetor. Beleza. Se eu não tivesse esse middleware, o que ia acontecer? Se eu não tivesse feito a implementação desse middleware aqui, o que ia acontecer? Ele simplesmente executaria aquela rota. Só que agora, necessariamente, ele vai ter que passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Então, o middleware ele vai interceptar a minha requisição. E aí a gente vai comentar depois que a gente fizer um primeiro teste aqui. Então vamos lá. A gente vem aqui, eu vou listar todos os usuários. Observem um detalhe, olha, o servidor está rodando. Quando eu clico no Send, observe que ele não fez a listagem aqui, como ele deveria fazer, né? Agora vocês observem que aconteceu o seguinte aqui, ó. Ele executou o nosso console log. Ele colocou aqui, ó, a requisição foi chamada. No entanto, o que aconteceu? Ele não prosseguiu para poder fazer a listagem. Para poder fazer a listagem de todos os usuários. Então, vocês viram já, né, eu vou interromper aqui. Vocês já viram o nosso middleware já em execução. Bom, como é que a gente faz para que a gente possa fazer com que ele prossiga? Fazer com que ele, além de fazer essa execução, né, de executar algum processamento que eu determine que ele faça ali dentro, como é que eu faço para que ele possa, além de executar esse console log, ele possa ir lá na requisição e fazer, no caso, a listagem dos usuários? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas implementações aqui no nosso use. Tá? Agora, uma coisa que eu quero que vocês percebam é assim, a importância de um método como esse, de um middleware como esse. Tá? Um pouco mais para frente, a gente vai conhecer um, um recurso, digamos assim, que a gente vai utilizar no nosso back-end, né, nas nossas APIs. A gente está criando aqui APIs, né? A gente vai utilizar um recursozinho que faz com que a gente consiga determinar quais são os clientes, quais são os front-ends que podem utilizar ou executar a nossa API. Né? Então, para isso,
seria muito interessante criar um middleware global, onde eu vou definir aqui quais são. Então, antes de qualquer requisição, ele vai passar e vai verificar quais são as URLs que eu posso permitir a execução, né? Essa seria uma aplicação também para isso, né? No caso desse middleware global que a gente está implementando. Bom, mas para a gente poder seguir com a requisição, eu vou acrescentar aqui o next, essa opção next, esse terceiro parâmetro next. E além disso, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o que eu vou inserir aqui. Eu vou fazer um return next. Return next. Quando eu faço isso, pessoal, o que ele faz? Ele executa a requisição, né? Então vamos salvar aqui. Então agora, teoricamente, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a mensagem referente aqui na nossa console, como a gente colocou aqui, que a requisição foi chamada, mas ele vai prosseguir com o processamento e vai executar a rota que nós chamamos lá por meio do Insomnia. Então a gente vem aqui no Insomnia, agora eu quero listar todos os usuários, eu clico aqui no Send e agora sim. Muito embora o nosso middleware aqui tenha interceptado a nossa rota, ele colocando aqui, ó, ele colocou aqui a mensagem, ele permitiu que a gente prosseguisse com o nosso processamento. No caso, a chamada, aquela requisição GET, né, que nós fizemos, né? Então, funcionou. Beleza, a gente vai conhecer um pouquinho mais ainda dos middlewares, do middleware global, para depois a gente passar para o middleware local, que também é muito interessante. Eu vou fazer uma outra implementação aqui, que é a seguinte. Por exemplo, só para ilustrar, né, só a título de ilustração, eu vou listar aqui o método que eu estou utilizando, né? Então, eu estou usando, quando eu uso esse apóstrofe aqui, eu posso usar uma variável, né? Posso concatenar uma variável dentro mesmo do apóstrofe. Então, como a gente está usando aqui esse parâmetro hack, que define a requisição que a gente está fazendo, eu, por exemplo, eu quero imprimir esse meu parâmetro hack, que representa a minha requisição. Eu quero, por exemplo, mostrar um método. O método que está sendo executado. Então, se eu estiver executando o método get, por exemplo, ele vai mostrar o get. Tá? E eu vou mostrar também a URL que foi chamada. Isso só a título de ilustração, tá, pessoal? Eu vou continuar ainda mostrando, né, os dados da minha requisição. E eu vou colocar aqui, olha, vocês observem que eu posso utilizar, você vê que o VS Code nos permite verificar aqui todos os outros métodos, né? O que a requisição nos permite utilizar. Então, a gente vai colocar aqui a URL. Maravilha. Eu vou salvar. Então, agora, quando eu for executar, o que ele vai mostrar? Ele tem que mostrar para mim o método e a URL que foi chamada, né? Então, aqui eu vou continuar listando os usuários. Aqui ele mostrou para a gente, ó, você está usando o método get e a URL /users. Agora, a gente vai fazer uma outra coisinha aqui, que é o seguinte. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que vocês perceberam que o middleware ele intercepta a nossa requisição e aí você pode fazer alguma coisa aqui e depois seguir com o processamento, ou seja, seguir com a requisição. Mas imaginem o seguinte, imaginem que porque isso aqui é um método, né? Então, nesse middleware, digamos que eu queira, por exemplo, processar qualquer coisa
antes da execução da rota, e após a execução da rota, eu quero retornar para essa função e fazer algum outro procedimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, é como se eu dissesse o seguinte, ó, eu quero imprimir essa mensagem, eu vou executar alguma coisa, ou melhor, eu vou executar algum método, né? E isso depende lá do usuário, né? Eu posso executar qualquer método, né? Get, post, put, delete, qualquer um daqueles métodos que a gente viu, né? Que a gente programou, que a gente definiu as rotas aqui. Posso chamar qualquer rota, então ele vai executar por meio desse return next. E depois ele vai voltar e eu posso fazer alguma outra coisa aqui. Eu posso executar alguma outra coisa, chamar uma outra função. Por exemplo, imprimir uma espécie de um log da minha aplicação, eu posso fazer isso. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou manter aqui esse console log, mostrando o método e a URL. Só que eu vou colocar aqui um console.time, onde eu vou determinar o seguinte. Vou determinar o tempo inicial da minha requisição. O tempo que iniciou a minha requisição. E eu quero que ele faça um cálculo de quanto tempo ele levou para poder processar essa requisição. Então, o que ele vai fazer? Aqui eu começo a contar o tempo. Então, ele primeiro vai imprimir isso aqui, ele vai lá na rota, vai executar. Quando ele voltar aqui, eu quero que ele diga para mim o seguinte, quanto tempo que ele gastou para poder executar isso. Então, eu vou colocar aqui um console, ponto, timeEnd, que vai definir o momento final, né, em que ele vai fazer esse cálculo para mim. Beleza, deixa eu ver se está tudo certinho. Beleza. Bom, o que acontece aqui? Acontece o seguinte. Se vocês observarem a forma que nós definimos esse método, a gente observa que tem um problema aqui. Porque olha só, quando eu chego nesse ponto aqui, ele faz um return next. Esse return, ele tem uma ação assim meio que abrupta, né? Ele faz assim, ele interrompe, digamos assim, o meu middleware, né? Então, para a gente poder prosseguir com a execução, executar e depois retornar, eu tenho que tirar esse return e apenas usar um next. Agora sim, agora ele vai executar da maneira que a gente previu. Então, vou salvar aqui. Então, observem bem aqui a nossa console, a gente volta lá no Insomnia, a gente vem aqui, a gente fez a listagem, e aí o que ele fez? Ele iniciou a contagem, imprimiu aqui o método e a URL que a gente havia determinado, né? Foi lá na rota, executou e voltou. Ele mostrou que eu levei aqui 9,839 milissegundos para poder fazer essa execução. Então, vocês perceberam que é um outro recurso que a gente pode utilizar. Utilizando, no caso, os middlers. Agora, eu vou mostrar um outro recurso para vocês, que é aquela implementação que eu havia comentado, referente à parte de validação. Só que para isso, a gente vai mudar aqui o nosso escopo, né? A gente estava falando de middleware global, então agora a gente vai falar de middleware local. Nesse caso, a gente vai poder fazer algumas implementações aqui bem
bem pontuais, tá? Então, vamos inicialmente pensar em alguma implementação que a gente poderia fazer aqui na nossa aplicação. Olha só. Se vocês olharem aqui, por exemplo, a nossa rota post. A nossa rota post e a nossa rota put. Bom, a nossa rota post está servindo para quê? Para a gente poder inserir um determinado usuário no nosso vetor. E a nossa rota put, ela está servindo para quê? Ela está servindo para que a gente faça uma alteração. Então, só repetindo aqui, ou melhor, repassando a lógica para vocês entenderem assim, uma necessidade que surgiu e essa alternativa do Midori que resolve esse tipo de problema. Vocês imaginem o seguinte, olha, eu aqui na minha rota post, vou criar um usuário. Nós definimos na nossa aplicação o seguinte, olha, eu vou receber, então vamos aqui, ó, na parte de cadastramento do usuário, vamos analisar a lógica desse nosso métodozinho aqui. Nós definimos aqui a rota users, /users, do tipo post, né, método post. E aí, a gente recebe lá na nossa requisição alguma coisa do body, do corpo da requisição. Então, significa o seguinte, necessariamente eu tenho que definir alguma coisa no corpo da minha requisição. Eu vou definir um JSON aqui. E o que essa nossa aplicação ela espera? Ela espera, de acordo com esse nosso código, ela aguarda que seja retornado da nossa aplicação um conteúdo que possua uma propriedade name, como a gente colocou aqui, né? E a gente vai pegar esse name que foi informado, né, lá no nosso JSON, essa propriedade name, e a gente vai inserir, fazer um push, então vamos inserir dentro desse nosso vetor. Essa é a ideia. E aí depois a gente vai e retorna o JSON completo, a gente faz a listagem de todo o conteúdo do nosso vetor. Então, olha, eu estou aqui, ó, estou criando uns... Primeiro, deixa eu listar todo mundo, né? Vou listar, né? Tem lá os 3 elementos. Então, eu vou inserir, por exemplo, aqui o Matheus na minha relação. Então, eu venho aqui no post, como vocês estão vendo aqui, ó, post. Então, eu defini a propriedade name, eu vou receber aqui esse valor, né, do name, e vou inserir dentro do vetor. Depois eu retorno o vetor com os elementos que eu tinha, mais esse name. Então, eu vou colocar o Matheus aqui, vou inserir. Ó, ele retornou lá como terceiro elemento, né, o quarto elemento, né, na terceira posição do vetor. 0, 1, 2, 3, lá o Matheus. Beleza, maravilha. Agora, pensem o seguinte, imaginem que o nosso back-end, quando ele fizer essa requisição lá no front-end, de repente o front-end não enviou esse corpo, não enviou nada na requisição. O que vai acontecer? Vai acontecer um erro. Então, é interessante que a gente implemente uma validação no nosso back-end, na nossa API, de maneira que se eu não tiver aqui nenhum conteúdo, se não for passado nada no corpo da minha requisição, eu vou retornar uma mensagem para o meu front-end aqui da minha API. Essa é a ideia. Agora, como é que eu faria isso? Utilizando o middleware. O middleware vai resolver esse problema para a gente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, a gente já definiu um middleware global, né? A gente vai criar agora um middleware local, onde nós iremos implementar essa validação. Para a gente poder implementar essa validação, então vai ser um middleware local. Vamos criar uma função para isso. Né? Então nós não vamos utilizar aqui o server.use, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria criando um middleware global. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar um middleware local. Então, para isso, eu vou criar uma função. Eu vou fazer um tratamento local. Então, eu vou determinar
qual a requisição que vai ser interceptada por esse middleware. Quando eu criei um middleware global, todas as minhas requisições eram interceptadas por ele. Todas. Agora não. Agora eu vou criar uma função aqui e vou dizer qual a requisição, qual a rota em que eu vou implementar esse middleware local. Então, vamos por partes. Inicialmente, a gente vai criar uma function. Vamos criar aqui uma função para poder verificar se o name do usuário existe. Então, vamos criar uma função chamada check. Check user name exist. Vamos dar esse nome para ela. Bom, para a gente poder classificar essa função como um middleware, a gente vai definir 3 parâmetros para ela: o rec, o res, o next. A gente define 3 parâmetros. Beleza, então aqui criamos o escopozinho da nossa função e agora vamos programar. Então o que a gente vai fazer em termos de programação? Em termos de programação é o seguinte. Veja bem, essa função aqui, para ser executada, eu vou ter que pegar esse nome aqui, depois a gente vai ver isso, e vou colocar lá na rota que eu vou definir. Então, por exemplo, se eu for utilizar aqui no post, eu vou ter que colocar aqui, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu vou colocá-la como segundo parâmetro dessa minha função post aqui, ó, desse método post. Eu vou colocar como segundo parâmetro. Vou colocar o nome da função, vírgula, e esse arrow function que nós temos aqui, ó, ele vai virar um terceiro parâmetro. Tá? Isso aqui vai virar um terceiro parâmetro. Então, eu vou indicar aqui essa função. Então, essa função, ela para ser executada, ela precisa ser chamada. Tá? Então, quando a gente faz essa chamada aqui, naturalmente, eu já vou ter lá o valor da minha requisição, do meu REC. Então, o que o cara preencheu lá, aqui no Insomnia, quando eu mandei para lá, o valor que eu passo aqui no corpo da requisição, essa minha função aqui, ela já enxerga por meio desse parâmetro REC. Bom, já que ela enxerga isso, eu posso fazer uma validação em cima desse REC, de alguma coisa que eu estou recebendo nesse REC. E o que eu vou receber nesse REC? O name. Né? Na verdade, eu vou receber do corpo da requisição, que é o body, eu vou receber o name. E como é que eu vou expressar isso em termos de linguagem? Eu vou fazer um if, vou abrir um parênteses, né? Aqui vou implementar aqui uma condição booleana que vai ser a seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se a minha requisição, se o corpo da minha requisição, rec.body, .name, se isso aqui não existir, quando eu coloco esse símbolozinho aqui, né, desse exclamação aqui, significa que estou negando, né? Quer dizer, se isso aqui não for verdade, ou seja, se eu não possuir um name lá no corpo da minha requisição, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem de erro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a estratégia do middleware, que é o seguinte, olha, como no caso anterior, quando a gente tinha aqui alguma coisa e depois a gente não tinha nada, ele simplesmente vai parar aqui, ele vai dar a mensagem e vai parar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, se houver um problema, quer dizer, se o nome da minha requisição faltar, quer dizer, se não for informado, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar uma mensagem, automaticamente ele vai parar. Automaticamente a minha requisição vai ser interrompida. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return, eu vou retornar S. Em primeiro lugar, pessoal, a gente vai retornar um status 400. O status 400 é um erro que a gente recebe, um código de erro que a gente recebe para o método, indicando que houve algum erro na minha requisição que ela não pôde ser processada. Né? Então, eu
eu vou forçar esse erro e vou dizer, ó, houve esse tipo de, essa requisição não poderá ser processada ou não pode ser processada, e aqui eu vou enviar para o meu usuário uma mensagem, dizendo, por exemplo, sempre utilizando o recurso JSON, né, dizendo o seguinte, ó, o nome do usuário foi requerido. Username is required. Eu dei lá uma mensagem para o usuário, indicando que houve um problema nessa requisição e que ela não pode ser processada. Ok. Bom, mas aí é o seguinte, tudo bem. Se houver um problema, ele vai parar aqui e vai interromper. Agora, e se não houver um problema? E se tiver tudo ok? Se tiver tudo ok, maravilha. Fique em frente. Return. Next. Então, como eu disse para vocês, esse middle local ele é extremamente útil para uma validação que você venha fazer lá na sua API. Qualquer tipo de validação. Qualquer rota que você quiser implementar um middle local, você pode fazer, como nós fizemos aqui. Agora, eu defini a minha função, perfeito. Agora, eu vou pegar essa função aqui, ó, vou dar um Ctrl C, selecionei o nome da função e vou dizer para ele, para o meu back-end, para a minha API, onde é que eu vou usar isso. Eu vou usar isso aonde? Eu vou usar, por exemplo, como segundo parâmetro, aqui no meu método post. Então, eu tenho aqui, ó, post, método post, tem o primeiro parâmetro que é a rota, vírgula, vou colocar aqui, ó, a função, vírgula, terceiro parâmetro. Então, quando o usuário fizer a requisição, quando ele quiser fazer o cadastramento do usuário, ele vai ser interceptado por esse middleware. Ok? Bom, mas é só aqui que a gente vai fazer essa implementação? Não, a gente vai aproveitar e vamos validar também aqui, ó, a nossa alteração, nosso update, que é o mesmo procedimento. Eu necessariamente eu tenho que informar um corpo daquilo que eu quero alterar. Eu quero alterar um nome lá lá do meu vetor. Então, o que eu vou fazer? Como segundo parâmetro, eu venho aqui, primeiro parâmetro é a rota, vírgula, segundo parâmetro é o meu middle, vírgula, pronto. Bom, agora sim. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. Vamos lá. Bom, então primeiro vamos listar aqui, né, todos os nossos usuários do vetor, são esses três aqui. Eu vou inserir um terceiro, tá? Vou aqui no post. Só que eu vou fazer o seguinte, olha, ele espera que eu insira aqui, que eu receba um nome, né? Eu vou colocar aqui um nome 3, por exemplo. Quer dizer, eu mudei a propriedade, né? Eu vou fazer um send. O que aconteceu? Exatamente aquilo que nós programamos, olha. Ele retornou uma propriedade chamada error com a mensagem username is required. Quer dizer, ele interceptou esse middle, ele interceptou a minha rota. Então, da mesma forma, a gente implementou também na alteração, né? Agora, se eu tirar esse 3 aqui, se eu colocar o name Matheus aqui e mandar executar, beleza, lá, seria o Matheus. Agora eu quero fazer uma alteração. Então eu tenho os elementos aqui 0, 1, o Matheus é 13, vou alterar o Matheus para Geraldo. Então 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Aqui na alteração, 3 aqui, vou colocar o Geraldo. Quando eu envio, agora tudo certinho. Botei um name aqui, ó, ele vai alterar numa boa. Colocou o Geraldo no nome do Matheus, no lugar do nome do Matheus. Só que eu quero fazer uma outra alteração. Eu quero voltar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, a Ana, no lugar do Geraldo. 3. Só que eu vou passar aqui um name 3.
Quer dizer, eu vou botar um name 1 aqui. Quer dizer, a propriedade aqui é diferente daquela que eu estou recebendo aqui, ó, dentro do meu update, ó. Aqui eu tô esperando receber um name. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei name 1. Username is required, que é exatamente a crítica, a validação que nós fizemos aqui no nosso middleware local. Ok? Maravilha. Eu tiro aqui o 1, coloco o name, mando executar, agora sim ele fez a Ana. Ok? Então vocês perceberam como é que é muito interessante a utilização de middlewares locais. Mas não para por aí não. A gente vai continuar. Uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai mostrar também que esse middleware local, ele também serve para a gente poder alterar um valor, digamos, que a gente, eventualmente, que a gente queira utilizar dentro da nossa requisição. A gente faz a requisição, de repente eu posso fazer uma alteração. Eu posso alterar um determinado valor. Tá? Bom, mas antes disso, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma outra... Antes de implementar a alteração, a gente vai fazer o seguinte. Nós fizemos uma validação nesses dois métodos aqui, ó, no put e no delete. Vamos pensar, eu tenho dois métodos aqui. Um método que eu listo um determinado usuário, esse aqui, por exemplo, eu listo o usuário 1. Então, ele exibiu lá o usuário. Eu indiquei aqui na minha rota, eu indiquei aqui o índice referente ao elemento que eu queria imprimir. Da mesma forma, na própria alteração, além do nome que eu vou proceder à alteração, eu tenho que capturar aqui na rota o índice que eu quero alterar, qual é o elemento que eu quero alterar. Agora, pensem bem, imaginem que o usuário não tenha, por exemplo, ou melhor, imagine que o usuário tenha passado um valor 5 aqui, por exemplo. Ele quer o quinto elemento aqui do vetor. Não vai existir. Né? Não tem como alterar. Então, eu posso fazer uma espécie de validação em termos do parâmetro que ele passa aqui na requisição. Se esse parâmetro aqui for inválido, quer dizer, se esse parâmetro aqui não tiver um correspondente dentro do meu vetor, eu posso também retornar uma mensagem para ele. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, nesse instante. Então, vamos criar um outro middleware aqui, um outro middleware local. Nós vamos chamar esse middleware de uma função, né? Function, vamos chamar de check user in array. Vamos checar o nosso array, usuário do nosso array. Então, mesmo esquema, utiliza aqui os três parâmetros. Next. Maravilha. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o tipo de implementação que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer o seguinte, olha, eu preciso saber se o parâmetro que foi passado na minha requisição foi válido. É válido. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou recuperar esse parâmetro para poder fazer uma validação em cima dele. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma constante. Eu vou, com base nesse parâmetro, eu vou criar um usuário com base no parâmetro que eu obtive lá na minha requisição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu vetor indexado pelo parâmetro que eu recebo
lá na requisição. Quer dizer, se eu receber 2, ele vai entrar aqui, o usuário do elemento 2. Se eu colocar 5, ele vai pegar o usuário do índice 5. Tá? Ou seja, se ele não encontrar ninguém, obviamente esse meu usuário aqui ele vai estar vazio, ele vai estar nulo. Né? Ele vai estar nulo. Ou seja, esse conteúdo aqui não vai existir. Então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se o conteúdo do user existir, né? Então quer dizer, uma condição booleana, eu vou negar o meu user. Se esse user não existir, o que eu vou fazer? Intercepto a requisição e retorno uma mensagem. Vou retornar um status 400, indicando que essa requisição não poderá ser processada. E eu vou definir aqui um parâmetro erro e vou atribuir a ele uma mensagem. User, por exemplo, user não existe. User does not exist. Beleza. Da mesma forma do meter anterior, da função anterior, se for válido, né, se o que eu passei como parâmetro for válido, eu vou simplesmente deixar a requisição processada, utilizando aqui o método next. Salvo. Maravilha. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero listar... Opa! Tem que saber onde é que eu vou inserir isso aqui, né? Onde é que vai entrar esse método aqui? Qual é a rota que eu vou definir para essa função aqui? Então eu vou lá naquela rota em que eu recebo esse parâmetro aqui, para poder listar um usuário. Então ele vai entrar aqui como segundo parâmetro dessa rota. E lá na alteração, né? Na alteração eu também vou passar aqui. E o interessante aqui é o seguinte, eu já tenho uma função aqui definida. Posso definir uma outra sem problema nenhum. Defino uma terceira aqui. Terceiro parâmetro. Beleza. Vamos lá. Tenho aqui os meus usuários. Agora eu quero listar, eu tenho os elementos 0, 1, 2, 3. Eu quero listar o quarto. Eu vou listar aqui o quarto elemento do meu vetor. User does not exist. O que a gente programou aqui nessa função. Né? Agora, se eu colocar, não, eu quero ver o 2. Beleza. Ele listou lá o elemento 2. Tá? O usuário na posição 3, né? 0, 1, 2, né? Terceiro elemento da segunda posição. Vamos alterar. Vou alterar aqui o elemento 9. Claro, não existe, né? Não existe. Agora eu quero colocar a Ana na primeira posição. Ok. A Ana entrou aqui. A posição 0, 1. Na primeira posição, o segundo elemento que foi a Ana. Então, maravilha. Fizemos aqui todo tipo de validação necessário, né, para a nossa aplicação. Bom, e agora sim a gente vai apresentar sim, esse último conceito que vai nos permitir alterar as variáveis que eu recebo aqui no meu REC e no meu RES. Como é que a gente vai contextualizar isso? Vamos contextualizar da seguinte maneira. Vamos pensar aqui em termos assim de lógica, só para a gente poder ilustrar. Vamos pegar como exemplo o nosso método, a nossa rota de alteração. Vamos pegar a nossa rota de alteração aqui. Ó.
Vamos pegar... Isso. Olha só, o que a gente está fazendo aqui? A gente simplesmente, nós criamos aqui uma funçãozinha, nós criamos um middleware, né? Que faz aqui a nossa validação. Maravilha. Só que a gente vai fazer o seguinte, imagina lá na alteração, que eu recebo, eu faço uma desestruturação aqui, né, para poder receber essa variável index, né, para poder eu pegar o index que eu peguei aqui na minha URL, e depois eu pego do corpo da minha requisição a propriedade name, para poder fazer a alteração que eu quero realizar. Bom, mas aí imaginem o seguinte, se por acaso, se eu quisesse otimizar esse processo aqui, de qualquer forma, essa rota ela vai ser interceptada por essas duas funções, né? Uma para verificar se o nome existe e uma para verificar se a posição do array é válida. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ó? Fazer essa checagem do array, nessa funçãozinha aqui, a gente poderia fazer o seguinte. A gente já poderia automaticamente receber esse conteúdo. A gente receberia esse conteúdo. E aí a gente não precisaria, talvez, executar essas duas linhas. A gente poderia simplesmente utilizar já um valor que eu já recuperei anteriormente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente poder fazer esse tipo de implementação. A gente vai vir aqui, ó, nesse check user in array, e a gente vai fazer o seguinte. Considerando que o parâmetro passado é válido, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um hack.user. Eu vou receber o valor do user. Vamos repassar isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu automaticamente já estou recebendo aqui, ó, nessa minha função, lá na minha requisição, eu recuperei aqui o parâmetro. Imagina que eu coloquei lá o parâmetro 1. Eu indiquei 1. Então, eu vou pegar o nome que está na posição 1, que está na segunda posição. O segundo elemento que está na posição 1, eu pego o nome que está lá. Então, vamos mostrar aqui para poder ficar mais claro, né? Vamos listar todo mundo, ó. Vamos listar todo mundo. Eu quero pegar, ó, a posição 1, o elemento 2. Eu quero pegar, por exemplo, a Ana. Está aqui, né? É claro que quando eu salvar isso aqui, eu vou perdendo. Deixa eu salvar aqui de uma vez, que a gente vai mostrar tudo, a gente vai mostrar o vetor original, né? Eu vou pegar, por exemplo, o Rubens aqui, ó. Vou pegar o Rubens. Eu vou pegar a posição 0. Então aqui, ó, lá na alteração, eu vou passar aqui a posição 0. Eu vou alterar o Rubens, vou alterar para a Ana. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse momento aqui, ó, eu já estou, se eu passei o 0 lá, eu já estou recuperando o Rubens aqui, eu já estou jogando o Rubens para dentro desse user, antes mesmo de executar a minha requisição de alteração. Então, eu já recupero esse nome aqui. Bom, esse nome aqui ele vai existir, eu não vou mostrar essa mensagem, só que eu vou fazer o seguinte. Esse nome Rubens que eu capturei, que eu peguei aqui no meu vetor, né, que eu atribuí aqui para a minha variável user, eu vou atribuir para esse hack.user. Eu fiz uma alteração na minha requisição. Olha que interessante. Eu fiz uma alteração na minha requisição. Então agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou aproveitar esse cara aqui, que eu defini, porque aí ele vai executar a rota, né? Quando ele for executar a rota, eu vou implementar o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui é a nossa alteração, né? Check user in array. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aqui, estou recuperando o índice, né?
Só um pouquinho, pessoal. Isso. Exatamente isso. Isso. Olha só. Como eu já vou lá no meu check user, cara, eu não vou nem precisar mais pegar esses caras aqui, ó. Por quê? Porque o meu usuário, ele já foi recuperado. Quando eu for retornar, no caso aqui, vou pegar o exemplo aqui aqui na alteração, não, aqui vai ter que ser quando eu for retornar aqui, né? Quando eu for listar um usuário, quando eu for listar um determinado usuário. É. Depois a gente vai pensar como é que a gente poderia implementar lá na alteração, mas aqui está mais simples, olha. Aqui está muito mais simples. Aqui, ó, eu vou fazer o check user in array. Ele vai lá no meu método. Quando eu for executar essa requisição, ele vai passar aqui primeiro. E aí eu já recuperei aqui o meu usuário, que eu queria listar, né? Eu já recuperei nesse rec user. Então, quando chega aqui, eu não preciso mais receber o índice e mostrar o vetor. O que, que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, nessa linha. Bom, aí, evidentemente, eu vou ter que mudar aqui, né? Porque eu estou mostrando também o índice, né? Eu não quero mais mostrar o índice. Então, ele me exibindo o usuário. O que eu vou exibir aqui, pessoal? Eu vou exibir o rec.user. Rec.user. Bom, deixa eu ver se está ok. Parece que tem algum probleminha aqui. Deixa eu voltar aqui inicialmente. Rec.user. Agora sim. Bom, teoricamente, isso aqui tem que funcionar. Vou salvar aqui e a gente vai implementar isso lá. Vamos lá, vamos executar. Vamos listar um usuário. Primeiro vamos listar todo mundo. Tá lá, vamos listar o Rubens. Então, eu vou colocar o 0 aqui. Vamos ver se ele vai de fato funcionar. Exibindo o usuário Rubens. Perfeitamente. Então, só repassando aqui, ó, o que, que a gente fez. Quando a gente chamou essa rota, antes de executar essa rota, que eu passei um parâmetro, ele vai lá no check user in array. Então, quando ele vem aqui em cima,
quando ele chega aqui em cima, o que eu faço? Esse usuário é válido, o parâmetro que eu passei é válido, aí eu vou pegar esse usuário que eu já capturei aqui em cima, que eu já joguei nessa variável de trabalho, eu peguei o usuário lá do meu vetor, joguei para essa variável user, eu guardo o conteúdo dessa variável user alterando um dado da minha requisição. Ou seja, eu alterei aqui user, o rec.user, para esse valor. Então agora a minha requisição contém esse nome, no caso Rubens. Então eu venho aqui agora, eu não preciso mais fazer aquela desestruturação para poder capturar esse valor e buscar o valor lá no vetor. Eu simplesmente mando exibir o rec.user. Ok? Vamos pensar aqui, lá na alteração, se a gente poderia quando eu chamo isso aqui, mas aqui não, porque aqui eu estou alterando. Aqui não, porque eu estou fazendo, eu estou procedendo uma alteração. Então aqui nesse update aqui isso não vai ter efeito, né? A lógica aqui não vai funcionar, né? Não vou poder implementar isso, não vai ser interessante usar isso como exemplo, até porque não faz sentido, né? Porque aqui o valor que eu recebo lá na requisição, eu altero o vetor. E aqui eu estou simplesmente capturando o que eu tenho lá no vetor e estou exibindo, né? Como eu mostrei para vocês. Bom, mas de qualquer forma, a ideia dessa nossa aula foi para mostrar para vocês o seguinte, só para dar uma recapitulada, a gente não vai repassar tudo, só para mostrar a parte conceitual. A gente mostrou nessa aula o conceito de middleware, que funciona como uma ponte, ou seja, todas as minhas requisições, todas as rotas que eu mapear dentro da minha API, como nós fizemos aqui com a rota user, get user, post, put, delete, todos esses mapeamentos que nós fizemos aqui, e que a gente, em algum momento, seja no Insomnia ou seja num front-end qualquer, quando a gente vai fazer a requisição a essa rota, a essa nossa API, a gente tem um recurso do middleware, tanto o global quanto o local, para a gente poder interceptar essas nossas rotas. E quando a gente faz essa interceptação, a gente pode definir algum procedimento. Como nós utilizamos aqui, por exemplo, no nosso middleware global, a gente queria calcular qual o tempo que a requisição leva para ser processada. Então, eu defini aqui no middleware global, quer dizer, quando eu chamar aqui a requisição para poder listar todos os usuários, o que ele vai fazer? Antes de executar essa requisição, como qualquer outra, ele vai ser interceptado pelo meu middleware global. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu defini o tempo inicial, executei lá, aqui eu fiz um console log para mostrar alguma coisa na console, né? No caso o método e a URL. Executei a requisição, depois ele retorna aqui para poder imprimir essa mensagem, que é para imprimir na console o tempo que levou aquela minha requisição. E a gente viu também o conceito de middleware local, onde eu defino algumas funções que são assim muito interessantes para efeito de validação, né, para a gente quiser validar a nossa API, onde eu defino uma função, eu defino um terceiro parâmetro que vai indicar que vai ser um middleware, e aí essa minha função eu defino, diferentemente do meu middleware global, eu defino qual a rota que eu vou implementar essa função, que vai ser, qual a rota que vai ser interceptada por essa minha função. E aí eu vou definir, de acordo com a minha lógica, um procedimento qualquer. O que a gente apresentou nessa aula foi um procedimento de validação. Ok? Bom, pessoal, esse é o conceito que eu queria apresentar na aula de hoje e espero que vocês tenham entendido. Ok?